Oi, oi! Vamos para mais uma aula bônus do nosso curso Cozinhe para o seu bebê. E essa aula bônus em especial é com o Dr. Evandro Amorim, que eu sou fã de carteirinha, pediatra, querido demais. Sabe aquele pediatra que assim, cuida dos bebês e tem uma orientação, eu falo que é um acolhimento, assim, eu tenho uma admiração enorme, tu sabe disso, que é né? recíproco. E a gente sempre tá trocando muitas ideias para evoluir e ajudar vocês, né, papais, mamães que estão nessa fase de apresentação dos alimentos, que é uma fase que gera muitos medos, muitas dúvidas de como conduzir. Então, obrigada por aceitar o meu convite. Tudo bom, gente? E o que a gente quer, né, nesse bate-papo é falar um pouquinho para vocês sobre a importância de esperar, né, principalmente fechar 6 meses, né, doutor, para começar essa apresentação. É super importante, né, Carol? Nessa idade a gente consegue ter mais maturidade gastrointestinal, mais maturidade imunológica, maturidade neurológica, motora do bebê, para conseguir fazer a introdução alimentar de forma adequada, com menos riscos, menos chances de alergia alimentar, intolerâncias alimentares. A gente sabe que é uma ansiedade, né, porque é incrível que o bebê começa ali com 5 meses e meio a demonstrar interesse pelo alimento. E às vezes os pais falam, ele tá querendo. Até porque as informações de nutrição, de medicina de um modo geral, elas vêm modificando de forma muito rápida ultimamente, né? E nas gerações anteriores se começava tudo de forma mais precoce, muitas vezes sem informação adequada e tudo mais, né? Então as mães muitas vezes vêm com esse anseio, essa necessidade de querer incutir uma necessidade que não é real, né? Lembrar que a introdução alimentar que a gente começa ali por volta do 6º mês de vida, independente de seja bebê amamentado ao seio, bebê com fórmula, a gente inicia por volta do 6º mês de idade, que é o período ideal para a gente ter essa janela de introdução. E aí é um período de introdução, então não tem que ter pressa. A gente vai apresentar os alimentos ao longo desse primeiro ano de vida do bebê e dar continuidade nessa introdução ao longo dos próximos anos de vida sem pressa. Então respeitar a individualidade do bebê, respeitar o tempo de cada bebê. Perfeito, assim, esse detalhe dos anos anteriores, né, que os avós veem muito, né, quando às vezes os avós querem, não, mas quando eu te dei as comidinhas, já dei feijão com 4 meses e tu tá aí, cresceu. Isso que o doutor falou, de que a ciência muda, os estudos vêm, a gente observa que realmente o período ideal são 6 meses. Então, quando a avó vem com esse comentário, eu acho que é bem seguro dizer assim, obrigada por ter, orientado e ter feito da melhor forma que a senhora sabia naquela época, mas agora a gente tem novas informações, então agora mudou realmente, né? Na minha rotina eu acabo pedindo até para trazer na consulta de introdução alimentar os avós ou quem vai ficar com a criança justamente para a gente desmistificar. Porque às vezes os pais querendo ir em desencontro com essas informações com os avós, não adianta. Então muitas vezes ainda precisa do profissional, do pediatra, da nutri, falando para aí os pais conseguirem ter essa condução adequada. Né? Isso é perfeito. Assim, eu acho que dá mais segurança também, né? Eu sempre falo ter os avós, ter os cuidadores como aliados. Né? A gente tem que convencê-los de que essa é a melhor forma de a gente introduzir os alimentos. Até para não baterem de frente e a criança ficar ali no meio. Não criar rivais ali, né? Exato. E a gente só quer o bem dessas crianças, desses bebês que estão nesse momento tão especial, né? Dessa transição do aleitamento materno ou da fórmula infantil, independente da forma, né? E é uma fase gostosa, né? É uma fase legal que tem que ser prazerosa. Muitas vezes a gente vê, além de ansiedade, um medo muito grande na hora da introdução alimentar, né? Um peso muito grande. E não pode ser um peso, tem que ser prazeroso, tem que cozinhar com prazer, tem que ser um momento agradável, um momento legal. Se você tem essa cabeça, você vai passar isso para a criança também. Então aí passa uma imagem legal da introdução alimentar, né? A criança cria vínculo, ela precisa criar vínculo com a comida, precisa ser um momento prazeroso. A gente tem que deixar de lado a necessidade da criança ingerir quantidade X de alimento. A gente precisa vincular a ser algo positivo, a estimular todas as outras questões sensoriais da criança antes de esperar que ela ingira necessariamente, né? A criança precisa ver cor, pegar, tato, textura, botar na boca, cuspir, mas criar vínculo. Antes de qualquer coisa, antes de esperar que a criança ingira quantidade X, caloria X, ela precisa criar vínculo afetivo com a comida.
Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E que bom, né? Um pediatra reforçando isso, porque algumas vezes vem orientações equivocadas, ou, né, das famílias. Carol, mas quantas colheres eu preciso dar? Quantos gramas de proteína? Falo, gente, calma, esse bebê, ele não precisa estar tudo tão calculado. Então, a orientação mesmo é a apresentação. Por isso que hoje a introdução participativa, que nós, né, orientamos tanto, que é esse bebê pegar uma flor de brócolis, pegar um pedaço de manga, de laranja, levar à boca, fazer aquela festa toda de se sujar mesmo, é isso que o doutor acabou de falar, do contato, né, de sentir os cheiros, texturas, sabores. E quando vocês, papais, fazem isso junto, né, aí vem o ritual de sentar à mesa, ou sentar com essa criança no chão, fazer um piquenique, um mini piquenique, ali os bebezinhos já entendem de que aquilo é um ritual, né, de que comer é um ritual legal. Um exemplo também, né, não adianta a gente só verbalizar, a gente precisa demonstrar, a criança precisa ver isso no ambiente domiciliar para entender o que a gente espera dela, né, não adianta. Aí a gente entra nas outras questões, né? Não adianta a gente esperar que a criança queira por conta própria comer fruta e verdura se no ambiente domiciliar não tem, né? Então é super importante a criança ser apresentada e ver exemplo dentro de casa também, né? Um outro ponto que eu acho que é bem importante a gente aproveitar para tirar uma dúvida é quanto às proteínas que há alguns anos atrás elas eram oferecidas mais tarde, a exemplo do ovo, a exemplo até do peixe, que algumas pessoas deixam, né, tem esse receio de oferecer. A janela imunológica, a gente, né, na nossa conduta, se esse bebê não tem histórico de alergia alimentar, né, se os pais também não têm histórico de alergia, a gente oferece isso na janela imunológica. Perfeito. Antigamente, pouco tempo atrás até, a gente postergava ao máximo a introdução dessas proteínas alergênicas, né? Hoje em dia não, os estudos estão demonstrados que, claro, para cada alimento, mas um pouco antes, cada vez mais precoce até a gente introduzir, a gente diminui a chance de fazer alergia alimentar, né? Como o ovo, por exemplo, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda a introdução de ovo a partir da introdução alimentar com 6 meses de idade, né? Tanto clara quanto gema, respeitando a individualidade de cada bebê e o histórico de alergia alimentar desse bebê. Então, se eu tô de frente a um bebê que não tem história de alergia alimentar, os pais não têm história de alergia alimentar, eu vou respeitar a janela imunológica daquele alimento. E aí o profissional, o pediatra, o nutricionista materno-infantil vai saber orientar certinho o período de introdução de cada alimento, mesmo os alimentos alergênicos. Ótimo. E é isso que está lá no e-book, na apostila, nas nossas aulas de culinária do curso, está tudo lá bem explicadinho, para vocês ficarem bem seguros. E aí, nesse curso, doutor, a gente vai ter um grupo de WhatsApp. Então, vão ser 30 dias de suporte para essas mães nessa fase. Porque as dúvidas surgem, né? Vai ser no dia a dia, né? Cozinhando, introduzindo, vendo a aceitação do bebê ou a recusa, que você vai entender como é que está sendo a dinâmica da introdução. E aí a gente vai ter outras dinâmicas, a gente vai enviando materiais. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está aqui sempre para contribuir, para estudar, para ajudar vocês e vocês serem famílias bem nutridas, né? Famílias nutridas de amor, de alimentos bacanas, né? Bom. E unirmos forças para isso, ver essa criançada comendo bem e crescer feliz e saudável. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até mais.